Vamos iniciar, então, oficialmente, né? A ideia é que, como eu falei, né, a proposta do Reequilibrando surgiu como uma forma também de me colocar numa posição em que eu pudesse construir algumas reflexões e alguns exercícios em que a gente procurasse retornar a este equilíbrio, né? Porque como mencionamos, como colocamos já no primeiro encontro, a ideia é que o equilíbrio seja um esforço constante. Não existe um segredo em que a gente diga, eu vou viver a vida perfeita. E esse estado de equilíbrio, ele é um estado em que a gente deve sempre voltar ao centro. Um dos comentários que o Lupeu fez no texto, que inclusive ele acabou de chegar também no texto anterior da semana passada, era esse, né? Que o centro da gangorra é o único lugar realmente que está em equilíbrio, né? E aí eu quero abrir esse nosso encontro, antes de fazer o primeiro exercício, com duas reflexões principais, né? A primeira é em cima do texto que eu compartilhei com vocês. Então, eu não sei quantos conseguiram ler antes do nosso encontro, mas a ideia que eu coloco ali é uma ideia que é muito recorrente para mim, que é a ideia do existe em mim todas as possibilidades. E quando eu digo todas, todas mesmo, assim, até aquelas inimagináveis. Então, eu não me imagino matando alguém, por exemplo, né? Porque quando a gente fala de todas as possibilidades, a gente sempre tende a achar possibilidades que a gente considera boas, agradáveis, né? Mas eu vou começar por esse ponto, né? Eu não me imagino matando alguém, mas existe esse potencial em mim, né? Eu sou humano, então, como humanos matam outros em diversas situações. Então, existe esse potencial em mim também, né? Se eu vou transitar ou não por esse comportamento, existe uma série de fatores que nem sempre são muito lógicos, muito racionais, mas enfim. Do mesmo jeito, eu tenho um potencial de salvar alguém. Salvar assim, né? Por exemplo, alguém que está tendo uma parada cardíaca na minha frente e que seres humanos fazem massagens cardíacas e mantêm a pessoa viva por minutos, horas, em algumas situações, até o coração voltar a bater sozinho, né? Então, é importante que eu tenha essa dinâmica dentro de mim, que essa lógica, que dentro de mim existe essa dinâmica, né? De que eu guardo todo o potencial de fazer diversas coisas. E aí, para facilitar para minha cabecinha, porque como eu já falei para vocês, por muito tempo eu me senti uma pessoa muito racional e lógica. Para facilitar para minha cabecinha, eu criei aquela metáfora que eu coloquei no texto, né? Para mim, quando eu estou em dor, em sofrimento, em desespero, em tristeza, isso é uma parte minha. E quando eu estou satisfeito, quando eu estou alegre, quando eu estou em sintonia, quando eu vejo algo que me agrada, isso também é uma parte minha. E o desafio é entender que essas duas partes fazem parte em igual proporção, que elas são importantes para mim, que o grande desafio é não deixar nenhuma dominar, ter o controle total desse lugar, né? Mas que elas fazem parte, que elas são configurações significativas da minha experiência, que eu chamo de vida. E outro ponto principal daquele texto que eu destacaria para vocês, que me afetou mesmo quando eu estava escrevendo, e eu escrevo ele. Eu não faço pausas, né? Se eu não escrevê-lo com início, meio e fim e compartilhar com vocês, eu não consigo. Então, ontem eu parei em um determinado momento, né? Ontem, não, minto, na quinta, se não me falhar a memória. Agora, o tempo está meio confuso na minha cabeça. Mas eu parei
e eu comecei a escrever e teve um ponto que me tocou bastante, que foi aquela lógica de que todas essas pessoas vivem dentro dessa vila, né, dentro desse vilarejo dentro de mim, e elas não saem, elas não têm por onde sair. Então, a gente querer expulsá-las, a gente querer, né, pegar essa parte sei lá, que é relacionada a um vício, a um comportamento compulsivo, a uma tristeza, a um luto, a uma dor, a uma insatisfação, a uma frustração, e querer que ela seja excluída, que ela seja jogada fora, constitui uma experiência mais dolorosa do que a própria frustração, do que a própria dor. Então, integrar essa parte dentro da gente, entender que ela é importante, que ela está me dando um recado, que ela está me passando informação, e conhecê-la é conhecer um pouquinho mais sobre a minha própria pessoa, talvez seja um dos maiores desafios que a gente tenha para lidar com as nossas emoções. Em um determinado ponto do texto, eu pensei que eu tinha que eu tinha criado uma contradição, que eu disse que algumas dessas partes elas podem nascer ou até mesmo, né, experimentar algo semelhante ao que a gente chama de morte. E aí você pode ficar com a sensação de que coisas podem entrar ou sair desse universo que sou eu. E eu gostaria de elaborar melhor essa ideia, que na verdade não é tão simples, né? Não, eu não sou capaz de matar nenhuma dessas partes. Elas até podem morrer, mas e eu acho que eu digo isso no texto, dentro de um estado de paz, de integração e de compreensão de que ela não é mais necessário conviver ali daquela forma, né? Então, ela pode até se dissolver e passar por essa experiência de morte, entre aspas, de transformação, mas não necessariamente sob a minha vontade, sob o meu desejo, né? Eu sou incapaz de matar qualquer parte minha. Isso é muito importante que fique claro. Eu sou incapaz de fazer com que qualquer parte minha nasça. Por exemplo, digamos que eu quero aprender algo completamente novo, um instrumento musical, digamos, tocar um instrumento musical. Uma parte minha pode até nascer quando eu fizer isso, mas isso é um movimento muito natural, de dentro para fora. Eu não posso exigir que a minha mente emocional, que a minha mente inconsciente crie uma parte para aquilo, né? Então, eu acho que a gente teria, na verdade, eu poderia desenvolver isso em um curso, em um livro até, né? Essas ideias que eu apresento ali no texto, porque elas são ideias aparentemente simples, mas guardam uma complexidade na minha forma de ver o ser humano muito grande, assim. Ela me traz uma representação clara, uma representação visual daquilo que eu vivo diariamente. E eu sei que algumas pessoas que aqui estão nesse nosso encontro, alguns eu não convivi pessoalmente, outros eu convivi numa relação de aluno, professor, outros de amigo, de colega, outros como terapeuta, outros enfim, né, tem diversas relações. E eu repito, assim, ó, o reequilibrando, né, esse movimento de escrever, de falar para vocês, de propor exercícios que buscam equilibrar essa nossa mente racional e emocional, o primeiro beneficiado sou eu mesmo, né? Por isso que eu nem consegui definir uma precificação para esse encontro, e o objetivo dele nem é converter em resultado financeiro, é converter um resultado de equilíbrio em mim mesmo e, consequentemente, em vocês que aqui estão, porque eu realmente acredito que se vocês estão aqui comigo nessa manhã de sábado para passarmos esses 60 minutos juntos, porque temos alguma conexão, algo que nos liga, um vínculo, né? Um elo que nos conecta aí nessa experiência. E tem sido uma experiência muito